finalmente comecei a ler hoje. Olha só, tá investido porque eu estou usando a câmera frontal. 1984 do George Orwell. E aí eu acabei de ler o primeiro capítulo, tá tudo escuro assim, porque são literalmente 11h28 da noite. Eu quero falar só um pouquinho sobre esse livro. Então, basicamente assim, a gente acompanha a história do Wilson Smith, no caso, que é um cara de 45, aproximadamente 45 anos, e aí aproximadamente porque ele não sabe a idade que ele tem. Porque em determinado momento do livro, quando ele vai escrever um diário, que a gente vai já falar sobre isso, ele diz que nós realmente estamos no ano de 1984, e aí ele tem bastante certeza acerca da idade dele, mas ele não tem certeza acerca do ano que eles estão, porque ele tenta lembrar de como que era a infância dele e várias outras coisas, só que o meio no qual ele está inserido, o sistema no qual ele está inserido, acaba favorecendo para que ele esqueça as informações que o grande irmão, o Big Brother, não julga pertinentes para a população. Então, eles vivem, eu fiz até uma anotação aqui, eles vivem sem calendário e sem, como é que eu posso dizer, sem leis. Ou seja, não existem leis e não existem calendários, porque está todo mundo sendo vigiado. Esse livro é basicamente isso, falando sobre o grande irmão que vigia toda a população e sobre com uma espécie de anarquia que vai na contramão disso. E aí o personagem principal começa a caminhar, a ver que essa anarquia faz mais sentido que esse grande irmão que vigia toda a população. E aí, já nos primeiros momentos, a gente pode ver, eu acabei de ler o primeiro capítulo, já nos primeiros momentos a gente pode perceber que o governo ele manda basicamente em tudo. Todos os ambientes, de todos os lugares, tem uma teletela, que é basicamente uma tela grande, assim, como se fosse uma televisão, é como se fosse isso aqui, como se fosse uma dessa aqui. E aí, o governo, esse grande irmão, ele pode te ver, ouvir e rastrear tudo. Uma coisa muito interessante que eu achei interessante é que eles têm a Semana do Ódio, eles têm os 2 minutos de ódio, eles têm a polícia do pensamento e eles têm várias. E o governo é organizado em. Como é que eu posso dizer? Várias patrulhas. Eu vou procurar aqui. Em vários ministérios, na verdade. Tem o Ministério da Verdade, que se ocupava de notícias, diversão, educação e artes. Tem o Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que é o responsável pelos assuntos econômicos. E aí ele diz aqui seus nomes no idioma, que era o idioma onde se passa essa história, que é Mini-Ver, Mini-Paz, Mini-Amor e Mini-Fá. O lema do governo desse grande irmão é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essa tela do grande irmão, do Big Brother, é basicamente como funciona o Big Brother aqui no Brasil. Aquele Big Brother Brasil que passa na Globo, é basicamente isso. Essa tela ela vê, ouve, escuta tudo e ela está dentro das residências também. E aí eu esqueço o nome dele, o Winston, ele quando ele vai escrever um diário que é altamente proibido, ele não sabe nem sequer escrever. Aqui o livro relata que a caligrafia dele é semelhante à caligrafia de uma criança, a uma caligrafia infantil, porque eles não usam, eles não escrevem. Tudo precisa ser dito no fala, escreve. Sabe aquela funçãozinha do celular que a gente vai falando e ele vai escrevendo? Já aparecia nesse livro aqui que foi escrito por volta da década de 40. Então, é isso. Então, tudo precisava ser escrito ou tudo precisava ser falado para que esse grande irmão ele escutasse. Em determinado momento do livro, quando ele chega em casa, ele fica meio pensativo olhando para essa tela, porque nessa tela sempre aparece a seguinte frase: o grande irmão está vigiando você. Aparece o olho do grande irmão e aparece também essa frase que sempre informa. A legenda abaixo dele informava: o grande irmão está vigiando você. E é uma coisa que me chamou muita atenção também, é a polícia do pensamento. Conforme eu estava dizendo, quando ele está refletindo um pouco
com esse telão, com essa tela que está dentro da casa dele, de todas as residências, de todos os lugares, ele acaba pensando o seguinte, tipo assim, eu não posso demonstrar os meus sentimentos, a minha aversão, eu tenho que me manter completamente apático. E aí, de tantas pessoas forçarem isso, acabou que ficou natural se manter completamente apático. E é o seguinte, olha só o que aconteceu. Ele virou as costas e ele disse que mesmo de costas ele ainda poderia evidenciar alguma coisa. Ou seja, mesmo de costas, o grande irmão, ele acabava, como é que eu posso dizer, deduzindo até o pensamento dele. Essa polícia do pensamento, depois eu falo mais dela sobre, e vamos lá para os 2 minutos de ódio. Esses 2 minutos de ódio, pelo que eu entendi aqui, quando eles chegavam no trabalho, antes de começar o expediente, é como se fosse um colégio militar. Antes de começar a aula, você canta o hino nacional. E aqui eles têm o chamado 2 minutos de ódio, que é onde eles colocam a foto desses anarquistas, desses que vão contra o governo, que são perseguidos, e começam como é que eu posso dizer, a combater as teorias deles. E aí ele faz até um comentário, como se já não fosse suficiente essas teorias sendo combatidas 2.000 vezes por dia, seja nos jornais, na televisão, na rádio. A gente ainda tem que fazer esses 2 minutos de ódio. E aí ele começa a dizer que quando vai começar esses 2 minutos de ódio, que é... Deixa eu abrir aqui. Começa da seguinte forma. No instante seguinte, um discurso hediondo, estrondoso, como se saísse de uma máquina monstruosa sem lubrificação, explodiu da grande tela no fim da sala. O ruído fazia a pessoa ranger os dentes e arrepiava os pelos da nuca. O ódio tinha começado. E aí, eu grifei aqui também. O programa de 2 minutos de ódio variava de um dia para o outro, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a principal figura. Goldstein é como se fosse o líder dos anarquistas, o líder daqueles que atuam contra o governo. Essa sociedade desse livro aqui, ela parece ser bastante antissemita, porque já no comecinho do livro ele se refere aos judeus como porcos, e aqui esse grande líder dos anarquistas, o Huston descreve ele aqui no livro, era uma cara judia magra, com a grande auréola de cabelos brancos e volumosos e uma barbicha de bode. Uma cara esperta e ainda assim, de algum modo, tão desprezível, com um tipo de imbecilidade senil no nariz, comprido e fino, o nariz, tá aparecendo aqui o nariz de um judeu. E esse Goldstein, esse líder dos anarquistas, ele basicamente insultava o grande irmão, o grande irmão é como se fosse um presidente dessa nação. E aí esse Goldstein, ele insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia o fim imediato da paz com a Eurásia, que é a parte da Ásia, a parte da Europa que está na Ásia, defendia a liberdade de discurso, de imprensa, de reunião e de pensamento. Ou seja, essa é uma sociedade tão manipulada e tão autoritarista e tão vigiada que aquele que defende a liberdade de discurso, coisas que pra gente são comuns hoje em dia, mas que o Brasil e o mundo têm seguido para se tornar essa nação aqui dessa utopia, que a gente está vendo que não é utopia, aquele aquele que defende a liberdade de discurso, de imprensa, a liberdade de reunião, de pensamento, acaba sendo um anarquista, aquele que vai completamente na contramão do que o governo está pregando e defendendo. E aí tem o seguinte também, durante esses 2 minutos de ódio ele vai dizer que nos primeiros 30 segundos as pessoas não estão tão envolvidas, mas porque uma ou outra acaba se exaltando, acaba xingando a tela, aquela figura do Goldstein que está aparecendo dos anarquistas, ele começa a também sentir vontade, é o famoso efeito manada. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. A pior coisa em relação aos 2 minutos de ódio não era a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas o fato de ser impossível não se juntar aos outros. Depois de 30 segundos, qualquer fingimento se tornava desnecessário.
um êxtase hediondo de medo e vingança, um desejo de matar, de torturar, de esmagar cabeças, com a marreta parecia fluir através de um grupo com uma corrente elétrica, transformando cada um, mesmo contra sua própria vontade, em um lunático deformado histérico. E aí, quando ele chegou para participar desses 2 minutos de ódio, ele encontrou uma moça que tinha aproximadamente uns 27 anos, que ela usava um grande símbolo bem extremo, ele diz aqui no livro, um símbolo extremo, que simbolizava que ela era assexuada, ou seja, ela não mantinha relações ou praticava ou tinha práticas relacionadas a isso. E aí ele sentia repulsa por ela, e quase aqui no final do capítulo ele vai dizer que, além disso, percebia agora, melhor do que antes, porque a odiava. A moça era jovem, bonita e, o principal, ela era assexuada. Queria ir para a cama com ela e jamais conseguiria, porque ao redor de sua cintura sinuosa, que parecia pedir que alguém a enlaçasse, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo agressivo do celibato. E aí, tem um livro do Leandro Carnal, de Pecar e Perdoar, que evidencia basicamente isso. Às vezes, a nossa... Como é que eu posso dizer? A nossa crítica, as coisas pelas quais nós temos aversão, muitas vezes são máscaras para desejo. Ele tinha aversão a essa moça, e aí acabou que ele tinha mais um desejo oculto por ela, que jamais poderia ser concretizado, então ele transformava em ódio. Aí aqui tem o lema do partido, que não adianta eu mostrar porque vai estar invertido, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esse é o lema do partido. E aí ele se esconde, tem tipo... A casa dele foi projetada 50 anos atrás, 50 anos antes dessa utopia, e era como se a tela ficasse aqui atrás, ó. A tela do grande irmão, a televisãozinha vigiando eles. E aí tem um espaço incluso na parede que era onde eram colocados livros antigamente. E ele resolve comprar um caderninho capa vermelha e folha quase dessa corzinha aqui, como o livro descreve, em branco, para ele fazer uma espécie de diário, que é altamente proibido. Não é proibido porque não tem leis nessa sociedade, mas vai completamente na contramão daquilo que o partido defende. Um detalhe é que as pessoas que eram culpadas, que eram presas pela polícia do pensamento, olha só o que acontecia com elas. Elas eram, na maioria dos casos, não havia julgamento e nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam no breu. Seu nome era removido dos documentos, todos os registros eram eliminados, sua antiga existência era negada e depois esquecida. Você era abolido, aniquilado, vaporizado. Era a palavra usual. Ou seja, havia também o crime de pensamento-crime, ou seja, estou falando muito, ou seja, se você sequer pensasse em ir contra o governo, demonstrasse expressões, hoje em dia a gente já tem tecnologias que mapeiam as expressões faciais, que já está presente aqui, você poderia ser preso pela polícia do pensamento. E aí, isso que eu acabei de narrar poderia acontecer com você. E aí aqui encerra o capítulo. Já começa o capítulo 2, que eu vou ler só amanhã e eu gravo o vídeo. Ou gravo o vídeo de vários capítulos juntos, para não ficar uma playlist tão extensa. E o que acontece? Para resumir tudo, nesse capítulo, basicamente ele chegou em casa, e aí tudo é feito pelo governo, ou seja, o condomínio onde ele mora se chama Vitória, o gin que ele vai tomar se chama Vitória, e outra coisa aqui que eu também não lembro agora, que ele vai comprar se chama Vitória, ou seja, é sempre gin Vitória, condomínio Vitória, porque o governo manipula tudo. E aí, ele está basicamente nesse vãozinho da escrivaninha, onde a tela não consegue ver ele, onde a câmera não consegue ver ele, começando a escrever num diário, e aí ele começa a narrar toda essa situação que eu falei para vocês até aqui, do dia do ódio, dos 2 minutos de ódio, do pensamento crime, e assim por diante. Basicamente isso. Só para recapitular, era proibido que ele fizesse esse diário, mas proibido é um consenso
sem estar tipificado, ou seja, sem estar escrito em nenhuma lei, porque eles não tinham leis. Apesar de terem crimes, não tinham leis. Então, é basicamente isso. Era crime aquilo que o governo dizia que era crime. Ou seja, se hoje pensar numa lâmpada, numa ring light, numa softbox, não é crime, amanhã o governo pode dizer que é, e você pode simplesmente ser aniquilado, apagado, vaporizado. É isso aí. Então, um abraço e até o próximo. Vou fazer a thumb aqui. Pronto, aí é foto pra thumb. Ah não, tem que fazer assim. É isso aí.